Boa noite, Rafa. E aí, Rafa. Luiz? Boa noite, Luiz. E aí, como é que vocês estão? E aí, gente? Graças a Deus. Tá a cabeça limpa? Cabeça limpa, cansado, né? Hoje já Porra. quarta-feira, semana tá passando rápido, né? O tempo tá passando rápido. Eu costumo falar que se a gente tá na correria é por um bom sinal. É isso aí. Se a gente estiver bem descansado, bem com tempo livre, é estranho. Mas, enfim. E aí, pessoal, mais um vídeo para vocês do quadro Expressamente. É esse quadro aí que a gente analisa, que a gente estuda, que a gente debate entre si, para saber o que a gente vai falar aqui, né? Logicamente, de uma forma positiva, Claro. porque essa é a missão desse canal, desse podcast. A gente informa, né? Exato. No começo do ano, a gente falou sobre prosperidade, depois a gente falou sobre honra, a gente bate muito na tecla aqui da persistência, da organização, e por que não falar daquilo que acontece no meio do caminho, né? Então, hoje a gente vai falar sobre burnout. A gente pegou um tempinho aí para analisar, né? Cada um na sua área. Porque o que importa aqui não é a gente debater sobre uma verdade absoluta ou sobre um achismo, né? Sim. Mas é exatamente aquilo que a gente defende, aquilo que a gente experimenta, aquilo que a gente sabe. Então, independente do horário que você está vendo esse vídeo, representa a gente aí, curte o vídeo, compartilha, se inscreve, ativa o sininho. Documenta aí o que você está achando dos nossos vídeos, qual a sua sugestão para a gente debater um assunto de formas diferentes, enfim. E também, se você não consegue ver a gente, você pode ouvir a gente. É isso aí. Todos os links estão aqui embaixo. Então, vamos lá, sem filtro. E aí, Bora. Luizão, E aí, gente? qual a sua base para passar para o pessoal aí que você experimentou sobre burnout? Então, o burnout, ele, ainda dentro do direito, eu vou falar da minha área, ele é muito deixado de lado. As pessoas, geralmente, quando elas recebem o diagnóstico de burnout, os médicos, eles não levam muito a sério nos postinhos, quando as pessoas procuram e tal. Eles simplesmente prescrevem lá que você sofre dessa síndrome e que não tem cura. E acabou, e manda a pessoa de volta para casa. Então acontece muito. Só que ele vem de uma forma silenciosa de dentro do trabalho. Ele Isso. nasce do trabalho de uma forma desumana, que vem do assédio moral, que é aquela violência psicológica que a gente não vê. Então a pessoa, depois de muito tempo que ela sofre essa violência dentro do trabalho, ela acaba Girando. gerando um burnout que realmente não tem cura, né? Você só consegue de uma forma remissiva, né? Você trata Sim. a, a síndrome, né? Que foi. Tem até uma CID-11, se não me engano. O burnout agora Sim. tem tudo. E assim. Só que ainda ele ainda não é tratado da forma que deveria ser tratado, Sim. dentro da área do direito. Os médicos, sabe? Porque ele vem de uma forma silenciosa, as pessoas. Demora para poder ter todo o laudo, todo o diagnóstico Isso, do é isso mesmo. processo. Exatamente. Você Então, falou um negócio muito legal, cara, que é até interessante de conversar com o público sobre isso, né? É uma síndrome. Síndrome é até entendido como uma doença. Só que diferente de um vírus, não é algo estranho que está dentro de você, fazendo você ter comportamentos diferentes, né? Por exemplo, uma gripe, não é tipo uma virose que você pegou uma coisa e muda um estado. São comportamentos que você é obrigado a passar, que faz você mudar a forma de você pensar, que faz você se estressar muito, ter muita pressão, forçar demais o seu sentimento, a sua visão de mundo, e isso se comporta diferente da gente. Tem gente que lida bem com pressão, e tem pessoas que não lidam. Quando a pessoa não sabe lidar com pressão, e o trabalho chega e começa a exercer, então, por exemplo, que nem um médico, que nem um bombeiro, policial, cara, coisas que não estou falando de uma pressão leve, de, cara, você precisa produzir isso, não. Estou falando de coisas que realmente vai te levar ao estresse, coisas que realmente vai te levar, tipo, será que eu sou capaz de fazer isso? Vai te questionar de verdade. Quando você está nesse ponto, é muito interessante a galera entender que nasce disso, né?
Não é algo que, é isso aqui e tal, muito simples que você consiga lidar. São coisas grandiosas, são coisas que mexem com as pessoas, de fato. Então, quando a gente fala de síndrome, que antes de falar de burnout, a gente tem que entender o que é síndrome. Síndrome é a mesma coisa que eu estivesse falando, que é uma junção de sintomas que, quando eles acontecem de forma simultânea, ou de forma paralela, ou de forma sequencial, eles caracterizam algo. E esse algo nasce de várias coisas diferentes. Então, por exemplo, é um sentimento, se é uma dor, se é físico, se é emocional, mas nasce de lugares diferentes. Então, infelizmente, os sintomas, eles não têm uma causa raiz, eles têm várias causas raiz. Por isso que é difícil você poder fechar um diagnóstico. É muito complicado por causa disso. Então, é importante o pessoal de casa saber disso, cara. Não é uma coisa que você... Por exemplo, você tá com gripe, você vai lá, toma uma vitamina C lá, toma um remedinho e, tipo, deixa o seu organismo prosperar ali que vai passar. É algo que você precisa buscar ajuda psicológica. E algumas vezes é uma ajuda psiquiátrica. Com certeza. Se a gente for trazer para o português, né? É como se a gente estivesse explodindo de dentro para fora, né? Isso aí. Então, são situações aí que a gente acaba colocando no automático, né? Independente do momento ali. E isso aí vai degradando, né? Tanto a nossa disposição, tanto a nossa performance dentro do trabalho, aí a gente acaba esquecendo de manter a nossa postura dentro de casa, entendeu? Na sociedade. E eu acredito que é até estranho o pessoal da medicina não colocar um pouco de atenção nisso, né? Porque é algo que está dentro da empresa, né? É Então, algo que cara, é algo que envolve o é comportamento. tecido somático isso aí, cara. É difícil você identificar. Uma pessoa, de fato, ela só vai saber que ela tem burnout quando ela já passou num nível muito alto de estresse, muito Muitas alto. Os vezes. sintomas, eles já extrapolaram. Não é tão simples de você identificar enquanto está acontecendo algumas coisas. Por isso que tudo que a gente fala de problemas psicológicos, emocionais, é importante a gente sempre trabalhar a prevenção. Então, por exemplo, as empresas trabalharem em cima disso, de que forma? Ter liderança humanizada, ter uma diretriz humanizada, tipo, não tratar a pessoa como um número, entender o que é capaz de ser entregue, o que não é capaz de ser entregue, ter um estudo de fato das pessoas da empresa. Tem uma frase muito famosa, tem um conceito muito famoso que fala assim, ó, não importa o tipo de empresa que você tem. A pergunta é, 100% dos seus clientes é o quê? São pessoas. 100% dos seus funcionários é o quê? Pessoas. Então, seu negócio tem a ver com o quê? Pessoas, É isso, sons, cara. Então, organismos. mesmo que você faça produtos destinados a qualquer área, o público final são pessoas. Então, você precisa estudar sobre pessoas. E principalmente de quem está produzindo para ti. E, por exemplo, uma coisa que eu achei legal que você falou foi sobre a prevenção. Uma coisa também que eu acho interessante, que as empresas tinham que focar em resolver, assim, de uma certa forma também prevenir, é o assédio moral, porque vem dele. Sim, A partir do momento que essa exatamente. pessoa ela fica sofrendo essa violência de uma forma recorrente, é que ela E acaba lembrando, ficando só numa... comentando isso aí, que é um assunto muito sério, muito legal, o assédio moral, muitas vezes ele é silencioso. Você já está incutido que é algo natural. Então, por Hã? exemplo, você está trabalhando, de repente você tem uma namorada, você vai conversar em casa com os pais e fala, nossa, no trabalho aconteceu isso. Não, isso é normal, vai e tal. E você acaba banalizando aquela situação e fala, pô, é o jeito do cara, Hã? é o jeito da Hã? empresa, e meio que você vai. Só que só porque você falou, não significa que você vai entender e diminuir o seu sentimento em relação a isso. Exatamente. Por exemplo, na hora que a pessoa vê, ela já tá tomando remédio para acordar, remédio para dormir, remédio para falar com o chefe. Às vezes muitas pessoas se acabam entrando em vícios, fuma porque é ansioso, aí come, desregulação emocional, a pessoa desconta na comida. E às vezes está tudo lá dentro, dentro do trabalho o É a problema. porta de O que, entrada, cara. o que que eu falo? Pessoal, esse assunto sobre o assédio moral, ele é bem polêmico, né? Porque assim, ó, Uhum. hoje em dia o mundo está muito desequilibrado. Então, as pessoas, elas são muito 880. Ou ela não acontece nada com ela na cabeça dela está sendo assediada, ou a pessoa está sendo assediada e na cabeça dela não está sendo Uhum. assediada.
Tem os dois, as duas, Os dois lados da os dois balança. lados da balança. E o que que eu falo para vocês? Cumprir meta não é assédio. O seu chefe chamar sua atenção não é assédio. Você chegar no horário não é assédio. Uhum, Você trabalhar não é assédio. Até a Bíblia em Gênesis explica um pouco o que é trabalho, que uhum. o pão vai vir do nosso suor. Então, assim, gente, tem que ter essa diferença, porque hoje em dia tudo virou assédio também. Isso que é o complicado, por isso que é um assunto bem polêmico. Por isso que tem que ter uma diretriz humanizada. E, em contrapartida, tem que ter essa educação. Como que eu posso falar? As empresas têm que educar as pessoas para elas entenderem pelo que elas estão passando, para as pessoas prevenirem isso. Para os chefes saberem que às vezes eles estão fazendo isso sem saber. E tem gente que faz sabendo. Sim, E aí o é, burnout pode levar uma pessoa à morte. pode mesmo. Entende? A pessoa ela pode se suicidar em última instância aí. Cara, tem muitos caras muito bem-sucedidos. Burnout. Problemas psicológicos, cara. Não vou E dizer é para não. sempre, É, Rafa. cara. Entra na internet agora aí e pesquisa. Atores, alguns empresários. Tem pessoa que se mata, cara. O cara tá lá, Sim. o cara deu GG na vida, cara. O cara ganhou. Tipo, tá lá, tá É, sossegado. Mas tem. Na cabeça, cara. ninguém sabe o que tá passando ali, né? Ninguém É, sabe o quanto de energia foi preciso investir naquilo ali. é isso, cara. E às vezes você paga um preço muito alto por algo que você tá buscando, cara. Isso é complicado também. Porque mesmo que a gente, pô, eu sou só um trabalhador diário ali, cara, eu carrego caixa, eu faço isso aqui. Cara, todo mundo dentro da sua realidade pode desenvolver qualquer tipo de doença psicossomática, cara. Depressão, ansiedade, qualquer um, cara. Pode ser em níveis pequenos? Pode. Você talvez não vai perceber isso, talvez não vai te incomodar e te trazer prejuízo na sua vida. Essa fica uma dica. Você quer entender se você está tendo algum tipo de problema sentimental, algum tipo de problema que vai te causar algo a longo prazo? Pega os seus sentimentos. Tá te trazendo prejuízo? Tá te impedindo de você fazer alguma coisa? Qualquer sentimento que te impeça de você continuar buscando algo na sua vida é um ponto de atenção. É algo que já tá te falando, pô, tá doendo, você vai continuar? Você não tá vendo? Normalmente a gente não tá vendo. Então a gente tem que refletir sobre isso. Pô, meu trabalho tá me trazendo prejuízo sentimental ao ponto de eu não querer levantar para trabalhar? De eu querer me bloquear para fazer uma atividade simples? De eu não querer ter autocuidado? Só fazer uma análise simples. Tá tendo autocuidado? Você tá tendo vontade de sair da cama? Você tá alcançando seus objetivos? Você tá produzindo? Tem Cara, vontade de se viver? qualquer uma dessas coisas qualquer uma delas, cara, que não tiver acontecendo, já é uma luzinha que acendeu. Quanto mais dedo você vai baixando, cara, E assim, tem que se atentar se isso está relacionado com o seu trabalho. O sim. burnout é isso, porque às vezes a pessoa está passando esse inferno dentro de casa e leva o problema para o trabalho. Às vezes o trabalho não é um problema, mas ela leva o problema para o E trabalho. aí vira uma Sim, bola de E aí neve. vira uma bola de neve. E exatamente. é por isso que tem que se prevenir e cuidar da saúde mental. Exatamente. Para você não fazer a vida dos outros um inferno. Que às vezes com seus problemas você acaba atrapalhando a vida de outros. Uhum. E às vezes chefes que não são líderes, né, que não têm, assim, não sabem fazer uma gestão de pessoas legal, não sabe É complicado. trabalhar, porque tem diferença entre chefe e líder, né? Tem essa diferença. Total. Então, O assim, nome diz o muito. nome diz muito. Então, às vezes, a pessoa ela não sabe estar no cargo de liderança que ela está e ela acaba atrapalhando a vida de outros. Sim. E muitas das vezes levando até a morte, ou deixando a pessoa pro resto da vida com esse problema. Então, cara, mais uma reflexão. Hoje vai ter bastante lição prática, né? Se você é dono de uma empresa, se você é alguém que está na frente de um negócio, uma das reflexões, uma das perguntas mais importantes que você tem que ter é: a tua liderança, ela está sendo humanizada? Ela está prezando pelas pessoas? Porque são as pessoas que levam o seu negócio. E, e assim, Rafa, o que também acho importante a gente enfatizar aqui, o que é esse humanizar? Porque às vezes a pessoa fala, você tem que ter um perfil humanizado. Gente, esse humanizar é você tratar a pessoa com respeito, educação. Você saber que aquela pessoa que está na sua frente é um ser humano, assim como você, que independente da classe social, da etnia, de qualquer coisa, ela é igual a você. Você só pode ser o superior hierárquico dela, mas vocês dois Sim. são iguais. E você depende dela para o seu negócio funcionar. Isso seria esse tratamento humanizado. A Se fala. tiver mais ganho, Não, pode ir fazendo. a fala é muito simples, cara. Você conversa com o teu liderado, cara. Se a fala dele constrói, ele tem que fazer parte da construção. Não é algo que você, o meu time vai fazer. Não, o cara ele se põe junto. A fala tem que ser construtiva. A fala tem que englobar as pessoas. Aí ele está respeitando o papel de cada um dentro daquele processo.
Sim. É disso, entendeu? Aí, se você não se convenceu um pouco nessa pergunta, eu vou fazer uma pergunta diferente para você poder entender o processo. Quanto custa para a tua empresa o resultado ruim que um líder vai te trazer? Quanto tempo ele vai demorar para destruir um setor? Que ele vai demorar para destruir uma equipe? Quanto isso vai custar para a empresa? Então, saber olhar para isso, saber calcular isso é muito importante. E empresas, cara, não importa o tamanho, pode ser empresa que tem 5, 10, 15, 20 mil, 2 mil funcionários, 100 mil funcionários, cara. É a mesma pergunta. É um cara que, se estiver fazendo uma má gestão, vai destruir o rolê. E outra coisa, pessoal, todo mundo perde. A pessoa fica com essa doença pro resto da vida, muitas das vezes leva à morte. A empresa perde porque fica rotatividade de pessoas, então não para a pessoa naquele cargo, aí tem que ficar treinando outras pessoas. Aí vem aquela enxurrada de processo trabalhista. Então, assim, todo mundo perde. E a imagem da empresa fica comprometida. Muito, cara. Se vocês querem. A pessoa demora 1000 anos para construir um nome, mas para perder demora meses. Uhum. Então, assim. Segundos, né? Porque hoje a internet Nossa. globaliza muita mensagem. Então, pessoal, tomem cuidado. A gente está falando isso aqui nem só na questão financeira, não. A gente também está dando esse alerta. Mas para vocês se atentarem a essa questão humana mesmo, né? Da pessoa se matar. Porque se você tratar ela como um número, então para você tanto faz quanto fez. É até irônico, né? Porque na internet tá até rolando o movimento, né? Que a pessoa posta um vídeo e fala: "Eu posso ter 30 mil problemas, mas pelo menos eu não entrei na empresa É, X." Ah, tá E o rolando isso pessoal também? fala bastante: "Ó, cara, é complicado. o pessoal, tipo, eu conheço um colega meu que entrou numa agência muito renomada, né? Falou, cara, eu fiquei no setor tal, foi ok. Aí depois eu fui transferido. E lá era completamente diferente do que era para eu fazer, entendeu? Acúmulo de função, e tem. Às vezes o processo de liderança não é tão humanizado, entendeu? E dentro desse ambiente mesmo, o que acontece? Às vezes a pessoa se estressa muito, né? E se ela se estressa muito, ela leva o problema para todo lado, e aí ela chega no burnout. E o que que acontece quando a pessoa se estressa demais? É porque às vezes falta um controle daquilo que ela realmente consegue mudar, né? E às vezes acontece isso dentro da empresa. A pessoa não sabe, tipo assim, ela tem que se preocupar com tudo, entendeu? Ela tem que se preocupar em, além de fazer o trabalho dela, ela tem que fazer o trabalho de outra pessoa, ela tem que passar uma boa impressão. E às vezes isso torna um algo automático da vida dela. Se torna um hábito ela se preocupar com tudo, ela se estressa demais e ela não consegue entregar nem o mínimo que ela para ela fazer e ela leva o problema para todo lado. E o que você falou é um negócio muito legal, cara, e voltando também na questão da prevenção, que é o seguinte, né? Cara, a dor para cada um é diferente. Tem pessoas que batem o dedinho na quina da mesa Acabou o e mundo. fala que, nossa, acabou o mundo. E tem gente que perde um braço, tipo, e o cara que bateu o dedinho fala que a dor dele é maior que o cara que perdeu um braço. Então, tipo assim, é importante a gente entender isso. A prevenção serve para nós termos consciência de que quando eu bato o dedinho na quina da mesa, aquela dor vai passar e eu vou conseguir aprender com aquilo para me comportar de uma forma diferente. Agora, se eu perdi um braço, cara, perdi uma mão, perdi um membro, é outra dor, é outra perca, é outro problema que a gente tem que encarar. Então, quando você faz a prevenção e você se conhece, você vai conseguir identificar quais são as dores que são as dores da vida, que todo mundo vai passar, e que a gente tem que, de uma forma menos sofrida ou de uma forma mais sensibilizada, trabalhar para poder ter todo o processo de aceitação e entendimento. E outras, cara, que tipo, acontece. Pum. Cara, mas está na sua casa, que é uma bomba lá. Pô, você mora na Ucrânia, você está visitando um país, pum, cara, explode a pessoa do seu lado. O poder que isso tem na nossa cabeça, cara, aquela experiência muda tudo, mano. É um estresse, é algo diferente. Então, estou fazendo em casos extremos para a gente poder ter uma ideia do que uma pessoa passa. Essa dor interior, ela só vai se acumulando. E como o Luiz falou, e eu também entro nessa veia, né? É uma porta de entrada para outras coisas. Todos os problemas psicológicos, cara, que quando se agravam, eles levam à depressão, cara. A depressão é o poço mais fundo que você pode chegar.
pegando assim, um histórico de vida. Você pode desenvolver outras coisas que, bem, eu não vou nem comentar, mas levando um caminho normal, você vai entrar em depressão. E para sair da depressão, cara, se para entrar, se teve todo um trabalho mental negativo, cara, para sair é o dobro positivo. Mas se você tá lá no fundo do poço, como é que você vai se regrar positivo? É difícil, cara, não é fácil. É um trabalho que demora, é um trabalho que precisa de muito suporte. A família tem que ajudar. Tudo tem que ajudar, cara. Tudo tem que colaborar. Se você perde uma esperança, se você perde um olhar, se você perde qualquer coisa, que é muito fácil, você vai pro saco, cara. Você vai pro buraco. Esse estresse crônico, ele é um dos fatores que prediz, né, que a depressão, né? Sim. Estresse crônico, né? Quantos exemplos a gente vê aí de pessoa que fazia muita grana, tinha um cargo muito bom, e mesmo assim a pessoa decaiu, né? A pessoa às vezes era um ótimo vendedor, mas a consequência daquilo ali é se desabar, mesmo que a pessoa entregasse muito. Sim. Porque, no fundo, às vezes está indo muito além do que ela deseja, né? E lembrando aqui do que você falou, né, de liderança humanizada e tudo mais, uma vez eu vi de perto isso acontecer, né? Eu trabalhei num lugar que eu tinha um líder, né? Era um encarregado já, supervisor, e a supervisão dele, ele era ok com os funcionários, mas ele não tinha total domínio do serviço mesmo, né? Aí ele acabou sendo mandado embora, né? E aí o que aconteceu? Entrou outra pessoa na liderança, e qual que era a conversa que tinha gerado ali? Ó, a gente vai precisar de um líder que seja um pouco mais firme, que seja um pouco direto ao ponto, né? Só que aí o que que essa pessoa fez? Ela virou um carrasco, ao invés de se tornar o líder. Aí o que aconteceu? Teve funcionário que pediu a conta, funcionário que pediu para ser mandado embora, brigou com os funcionários, entendeu? Eu não sei mais o que aconteceu, mas foi isso. Inclusive brigou até comigo, né? Então, qual que é a diferença? A diferença é, um líder humanizado é o seguinte, ó, o trabalho da equipe é esse, eu tô aqui para auxiliar todo mundo, entendeu? Mas eu preciso do trabalho pronto, eu preciso da entrega concluída, entendeu? Fora daqui, ok, mas aqui eu preciso da entrega. E é uma correria junto, entendeu? Não é cada um por si. Esse exemplo que você deu, cara, tem uma premissa assim que eu carrego comigo, que a fala é a seguinte: o líder não fala, o líder pergunta. Quando o líder fala, vira regra. Quando o líder pergunta, obviamente uma pergunta construtiva, ele se coloca para poder estar junto do time. É legal. É disso, cara. Eu não vou chegar e falar assim, ô Fonseca, você fez aquele negócio que eu pedi? Ou eu falo, ô Fonseca, cara, como é que tá? Ô, o que eu posso contribuir para a gente poder entregar aquilo? É diferente. Por quê? Porque o cara tá te cobrando, o outro cara quer participar junto daquilo. E ele vai entender, cara, ô, você que eu não consegui fazer essa entrega, quais são as competências que eu posso ajudar ele a desenvolver? No outro, não. Pô, você não entregou, o cara não presta. Então, O tipo, cara é lerdo, o cara é assim, o cara você não é igual entende, ao cara? outro. O seu comportamento, ele é um rastro da forma como você pensa. E a forma como você pensa é um rastro da forma como você sente as coisas. Se você não é uma pessoa que sente algo que vai construir, cara, é. Se você não está construindo, você está fazendo o quê? É tenso, cara. Por que que a gente tem tanto material assim falando de liderança? Entendeu? Porque é para simplesmente a pessoa olhar, ler e colocar em prática para a empresa funcionar melhor, entendeu? Para o E, contato humano ser o mais e aproveitado. essa premissa, cara, ela vem de algo muito mais simples. O mundo é movido por quê? Pela pergunta ou pela resposta? A gente faz pergunta, a gente chega mais longe, né? É isso que eu ia falar, né? Eu ia comentar. Eu acho, é super legal essa questão da pergunta, né? Porque a partir do momento que a pessoa faz a pergunta, ela tem que ter uma expectativa com as outras pessoas, né? Então ela consegue ouvir a ideia de outras pessoas para melhorar o trabalho. Uhum. Então fica aquela simetria de informações, né? Consegue resolver o problema. Do É isso aí, que, né, a cara. pessoa fica fazendo, aí depois vira bochicho, não sei o que, assim, né? Teria melhor fazer de tal jeito, tal, tudo nas costas, né? Sim. Agora, se a pessoa, ela tem essa visão, ela, de comunicação, não.
está acontecendo, né? Vamos resolver aqui. Qual que é o melhor caminho a se tomar, né? Fica isso aí para liderança, né, cara? Se você é um líder que fala mais ou pergunta mais. Escuta, né? Você tem uma É escutativa? isso aí. Ó, para quem não sabe, escutativa é uma metodologia, dá para aprender, não é algo que você É nasce. verdade mesmo. Nossa senhora. A gente consegue. É, cara, tem gente que acha assim, Gente, é pô, o cara tem um verdade. dom pro negócio ali, Nossa, é ó. verdade. Eu não tenho. É a Como esse cara. habilidade que você treina com você. É isso aí. Treina, Treina. treina, 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 treina. Bom. Bom, É isso aí, cara. Bom, ninguém nasce, É né? isso aí. É isso Tirando aí. o talento, né? é. É disso, cara. Então, quando a gente fala de burnout, a gente fala desse sentimento, cara, é complicado, porque quando tá no começo, você vai olhar e você vai falar assim, pô, isso é frescura. Isso é, Rincha, chefe. Exatamente, cara. isso é oposição. Isso aí é alguém que tá ali, tipo, ah. Aí é muito mais fácil você, dentro de você, você mudar de cidade, mudar de emprego, mudar seu comportamento, mudar seus valores e tentar se enquadrar naquele momento, do que realmente você refletir sobre você. O que que você precisa aprender, o que que você precisa fazer, o que que você precisa mudar, mas de forma construtiva dentro de você. De repente, a sua dor é aquela dor de bater o dedinho na mesa e não é uma dor de perder um braço. Então, como é que você lida com isso? Por isso que eu falo, cara, quando a dor ela começa a te impedir de você fazer algo, já é um indício, acende uma luzinha, já é um indício que você precisa procurar ajuda. Não significa que você é um doente mental, não significa que você é louco no vulgo popular. Mas você precisa de ajuda para você se reabilitar algumas coisas. Senão, de fato, com o tempo, você vai adoecer num nível que você não vai conseguir sair do buraco que você está. Aí sim você vai ter que entrar com medicamentos, vai ter que entrar com muitas coisas. Para você poder fechar o diagnóstico, para você poder entender, a primeira coisa que você precisa fazer, psicólogo. Não adianta você procurar um psiquiatra, cara. Nem, vamos fazer uma diferenciação, né? O psicólogo, ele trata a mente. O psiquiatra, ele trata a estrutura física da mente, que é o nosso cérebro. Enquanto o psicólogo ele vai trabalhar de emoções, o psiquiatra ele vai trabalhar da química de como que o seu cérebro funciona. Óbvio que há psiquiatras que dentro da formação dele, ele foi psicólogo, ele estudou psicologia, mas não é uma premissa. Por isso que você tem que entender a diferença. Como também tem psicólogos que também não entende tanto da parte dessa parte da neurociência do cérebro, cara, não é o core dele. Então você precisa fazer essa diferenciação. Mas o caminho vai no psicólogo, é a porta de entrada. Ele vai ajudar você sentimentalmente. Se ele perceber que você precisa entrar com medicamento, que só o tratamento psicoterápico não está sendo eficiente, ele vai te indicar para um psiquiatra. Você chega no psiquiatra, ele já com histórico, ele vai entender, ó, cara, a gente precisa entrar com esse medicamento, esse, e vai ajudar você. Para que que serve esse medicamento? Não é um medicamento que você tem que tomar para sempre, Vou tomar por conta, né? ou Tipo, tomar por igual o conta. vizinho, a vizinha tomou, porque O fulano não tomou. medicamento, ele ajuda você a voltar num estado de normalidade para você poder resolver aquilo dentro do seu cérebro, na sua mente. Depois, você não vai ter mais a necessidade de ficar tomando para sempre. Agora, se você deixar rolar e chegar nos pontos muito extremos, aí talvez você tenha que tomar o medicamento aí por um longo período da sua vida. Porque a gente produz quimicamente tudo que é necessário para a gente poder sobreviver e tudo mais. Quando a gente entra num estado desse, cara, a gente satura. A gente perde o princípio ativo do que é felicidade, do que é raiva, do que é estresse, e começa a misturar tudo, cara. Igual filme Divertidamente. É exatamente. Tem um ponto aí muito importante, que é o seguinte, já que o nosso corpo ele produz tudo para a gente sobreviver, né? Sim. A forma com que a gente reaproveita isso vai também indicar se a gente vai ter uma boa recuperação ou não. Sim. Porque normalmente o perfil do cara que trabalha duro, né? Do cara que é skin in the game. O cara acorda muito cedo, toma café e almoça rápido e não faz nada, entendeu? Não toma um sol, não toma água direito, entendeu? Não, mas eu preciso estar ativo aqui com os meus clientes, preciso estar ativo na empresa.
O cara faz isso aí mais de 5 anos seguidos, entendeu? E para ele recuperar isso aí demora muito mais. E é onde entra um acompanhamento com um psiquiatra, entendeu? Sim, Aí que entra um reajuste, né, de como ele está aproveitando o, ao redor dele, né? Como ele está aproveitando externamente para ele conseguir liderar, né? Trabalhar de uma forma mais que seja mais eficaz, entendeu? Então, eu acredito que se todo mundo pensasse desse jeito, poderia evitar algumas coisas, uhum, entendeu? Porque se a gente está, por exemplo, tomar sol de manhã, ou às vezes a pessoa acorda muito cedo e não vê, ou ela já acorda e não tem tempo de tomar 5 minutos de sol ali, entendeu? E já vai no PC, já vai no celular, entendeu? Às vezes a pessoa na correria não prepara nada, entendeu? Isso aí no longo prazo vai fazer muita diferença. sim, cara, com certeza. Não tem o tempo, né, cara? A gente tá buscando maximizar o máximo de produtividade possível e ter os maiores ganhos nos menores tempos, cara. E quando a gente demora muito para fazer isso, ou quando a gente fica imerso demais dentro disso, a gente esquece de cuidar do corpo, né, cara? E principalmente da mente. Eu acho que a mente ainda é pior, Rafa. É. As pessoas. Tudo bem que eu vi uma notícia, né, que no Brasil agora cresceu, né? As pessoas. Cresceu o número de pessoas que estão se importando mais com saúde mental. Desde a Uhum. pandemia, isso no Brasil, o pessoal começou a se preocupar mais. Antes não tinha muito Uma isso. necessidade latente aí. E só que assim, eu ainda acredito que as pessoas cuidam mais do corpo por estética e Sim. deixam de lado. Você prefere pagar R$ 75 numa sessão de terapia ou você prefere pagar R$ 75 na academia? É isso Aí a aí. pessoa fala que a terapia dela é a academia. Não, ela tá Não, misturando nada a todas as ver. coisas. Né? A pessoa, Esquece. ela mistura todas as bolas ali. Ah, minha terapia é a academia. Cara, Meu amigo é meu psicólogo. ó, Não, para com esse negócio, que isso aí não existe, gente. Uma coisa que você também comentou, Rafa, que eu achei que eu quero dar um gancho é sobre procurar psicólogo, gente, mas não esperar chegar lá naquele nível para procurar o psicólogo. na hora que você Começou, pode. é igual ele falou, né? Não precisa de fechar a mão inteira. Na hora que começar uns sintomas ali, não sei se sintomas, né? Cara, você Você já pode. procura ajuda psicológica, sabe? Você tem que saber que você não está sozinho, sabe? Exatamente. Milhões de brasileiros passam por isso. E saber também, cara, que a psicologia, um psicólogo, quando ele se forma, existem várias abordagens diferentes para se trabalhar. Então, não é só porque o psicólogo foi muito bom com seu amigo que ele vai ser contigo. Psicólogo é parceria. Você precisa procurar alguém que vai fechar uma parceria, que tá ali no, que vai fazer sentido para você. De repente, aquela pessoa que foi super conceituada não vai fazer sentido para você. É aquela pessoa que todo mundo fala que a pessoa não é legal, não é bom, tal, faz sentido para você. Profissional que você bateu o santo ali, que você falar, pô, esse cara aqui que vai me ajudar, esse moleque vai me ajudar, cara, é o foco do esquema. Então, não tenha medo de procurar profissionais diferentes. Você tem que se identificar com o profissional. Faça essa busca. Porque quando você se identificar, o trabalho vai ser muito mais proveitoso. E também, gente, não é porque quando você tinha 10 anos, você foi no psicólogo e não gostou, que você não gosta mais da vida. Ou, por Isso exemplo, aí. porque aquele psicólogo não foi bom, não adianta nada, eu já fui, não resolveu nada. Tudo é a longo prazo. Vocês têm que entender que é a longo prazo, e em contrapartida, não é porque aquele profissional não foi bom que outros não vão ser. Não é Assim automático. como isso, assim como não existe médico bom, não existe advogado bom, às vezes não tem psicólogo também que não é bom, que não é qualificado. E ao mesmo tempo, às vezes não é pra você, igual o Rafa falou, às vezes o profissional é bom para outras pessoas, na abordagem dele, às vezes na sua não. Então não desista, é isso que eu quero dizer, porque eu mesmo converso com muitas pessoas que falam que não vão no psicólogo porque não gosta, porque foi quando era criança e não gostava, ou foi na adolescência e não bateu, não gosta de falar. As coisas mudam, as circunstâncias mudam. As coisas hoje em dia são mais modernas, existem até abordagens, né, que são práticas baseadas em evidência dentro da psicologia. Então, assim, cada pessoa vai ter um determinado problema e aquele profissional, aquele psicólogo voltado para aquela abordagem vai resolver esse problema. Existem vários tipos de terapia. É isso que É vocês têm isso que aí. entender. Então, às vezes, aquela terapia que você foi há anos atrás, aquela abordagem que não serviu para você, não te coube, pode ser que em outras agora que, né, são mais baseadas em evidência mesmo, funcionam. Né? Não Cara, desista de já você. se quebrou esse tabu, tipo, que psicólogo tá louco. Cara, isso já foi desmistificado. Nossa Se você Senhora. pegar as gerações mais novas, eles pedem, eles procuram. Eu mesmo, eu amo. Eles Eu peço procuram. também.
Eu Cara, adoro. porque Amanhã, inclusive, a pessoa fala assim, pô, isso aí é você avançar mais rápido, é você se conhecer mais rápido. muito, gente. Hoje, quanto mais rápido você se conhecer, quanto mais rápido você desenvolver suas habilidades, cara, você vai ter mais rápido resultado. E quem está investindo em autoconhecimento, quem está investindo nessa parte pessoal, tá na frente. Tá na frente, Tá na gente. frente. Porque o técnico, ele você tem. Você faz uma Uhum. formação técnica, só que aquela soft skill você tem que Sim. desenvolver. Apertar botão e fazer uma atividade comum, tudo. Qualquer pessoa pode desenvolver isso aí, cara, muito rápido. Agora, a tal da inteligência emocional, a habilidade de comunicação, de Cara, liderança. Existir dentro de um contexto. Porque também você fazer parte do time e ser só a lenha que vai queimar o fogo, qualquer um também consegue fazer. só Agora, apertar o existir, cara, botão. ser a chama que vai fazer o negócio rodar de verdade, bater a mão no peito e falar que você está fazendo parte do esquema, já é diferente. Inclusive, tem muita empresa aí que, dentro do processo seletivo, tipo assim, tinha um contato muito grande com pessoas com um currículo excepcional, mas não atendia, porque a soft skill não ia dar certo ali no momento, entendeu? Porque as empresas elas estão querendo investir muito mais em profissional que tem uma soft skill muito bem atualizada. É o cara que se conhece, é o cara que não trabalhou só na área, mas tem uma credibilidade que possa colocar a empresa em outro patamar, entendeu? Que Sim. é tanto a escutativa, entendeu? Quanto o domínio próprio do perfil comportamental da pessoa, entendeu? Inteligência emocional, Sim. entendeu? Isso aí dificilmente alguém vai colocar no currículo, mas a gente consegue perceber. E virou ouro hoje em dia, né? Porque as Quem pessoas não. tem e sabe materializar isso, cara, numa fala, ou, cara, se colocar no currículo, é um ponto a ser, chama atenção. É um diferencial. O ponto aí é ser uma pessoa sem filtro, né? Exatamente. Cara, quanto mais você se conhece, cara, você vai falar de você de uma forma mais respeitosa. Por mais que você chegue e fale, as pessoas vão entender que você não está invadindo o espaço dela. Você só está chegando no limite do seu espaço. Esse é o grande porém. As pessoas se incomodam quando você chega no limite do espaço dela. Eu vou dar um exemplo. Se eu colocar esse copo aqui, ó, com o tempo, ele vai fazer assim com o copo, ó, até ele fazer assim. Por quê? Eu estou invadindo o espaço dele, mas eu estou chegando no limite do meu, que chega perto do onde começa o dele. As pessoas estão com medo de chegar nesse limite. Por quê? Aí entra todo aquele paralelo, né? Uns olham para isso e falam que é aqui, os outros olham para cá e falam que é assado. E, tipo, a galera tem medo. Tem medo. Tem medo de desistir, cara. Ah, é mais fácil eu baixar a cabeça e fazer o que todo mundo tá fazendo do que eu existir naquele espaço. A gente tem que exercitar esse existir no espaço. Para a gente poder entender aí onde a gente está errando, aonde a gente precisa melhorar. Se você não for no sol, cara, você nunca vai chegar à sua sombra. E se você não chegar à sua sombra, cara, você não está existindo. Pessoa sem sombra não existe, cara. Tem que estar no sol. Você tem que ver as coisas acontecendo. A gente já passou da época que a gente estava dentro da caverna. A gente já saiu. Mas, cara, é como eu disse, cara, a sombra mostra que você está fazendo alguma coisa. Eu acredito que conhecimento faz a gente não seguir o barulho. Isso aí. E se a gente não segue o barulho, para alguns vai ser um desrespeito, mas para si mesmo vai ser mais uma vitória, entendeu? Vai ser uma vitória pública. Porque, por exemplo, eu acho de uma maneira que eu aprendi e eu acredito que agindo assim, eu vou estar contribuindo. Então, às vezes, para uma pessoa que está me contratando, vai ser difícil ela entender agora, mas depois ela vai sacar, entendeu? É complicado, cara. Eu vou trazer isso pro burnout, cara. Quando uma pessoa adoece, quando ela começa a ter todo esse trabalho psicossomático, por que que ele se materializa? Porque ele começa com pensamento. Então eu pego uma situação, ora eu posso entender ou não, e eu passo ela para um processo de pensamento. Eu dou um significado por um sentimento, e nem sempre esse significado constrói alguma coisa. Então, de repente, o significado destrói. Pô, o cara tá ruim. E eu não consigo me libertar desse tá ruim. E aí eu só vou colocando mais coisa ruim junto, cara. E aí isso vai se mistificando. Cara, isso aí vai se espalhando dentro da sua cabeça, cara. De repente você vai ver, não é só o trabalho que tá ruim, seu relacionamento tá ruim.
Você tá ruim, cara, você tá tendo pensamentos. Cara, isso vai te levando pro buraco. Então, são afirmações que você enxerga e que você acredita. E quando você soma isso ao longo do tempo, isso te torna uma pessoa doente. Porque para tudo que você olha tá ruim. Cara, é aquele lance. Normalmente, pessoas que estão nesse ponto, cara, adoram assistir da tela. Adora. Adora, ama assistir da tela. Por quê, cara? Porque tá olhando pra mesma coisa que ele tá olhando. Tá assistindo desgraça e tá torcendo pra alguma coisa, tá ligado? Ele tá torcendo pra ter alguém que tá numa situação pior que o dele, tá ligado? Não, pior que é verdade. O copo nunca enche, né? Nunca enche, cara. O copo tá pela metade, mas ele fala que tá meio vazio. A É água mais tá fácil. quente, o Ou é copo tudo, tá né? cheio. Oh, é verdade. Não vou Nossa. tomar água em copo de plástico. São comportamentos previsíveis, porque quando você rastreia isso, cara, mentalmente, a mente dele é mindset fixo. Não, mindset É fixo. um mindset destrutivo. São pensamentos que levam você para o buraco. Não tem um pensamento que fala assim, poxa, cara, se eu fizer isso aqui, minha vida vai começar a melhorar. Não, tudo vai piorar. Aí alguém chega e fala assim, e aí? Cara, esse e aí parece que a pessoa está invadindo a sua vida e você fala, pô, o cara foi ruim comigo. Cara, a mente do cara viaja. É, E quando alguém vem ajudar, ou tá tudo bem, né? parece que é uma coisa que você nunca vai ser daquilo, cara. Porque é isso, é isso, é isso, é isso, é isso. São todas crenças que ele foi reforçando por causa de um problema. E aí, cara, né, você fala assim, ó, e como é que você consegue resolver cada um desses problemas? Entende, cara? Por isso, eu não estou falando que é uma solução, mas é um dos caminhos que hoje mais dá resultado, que é, por exemplo, cara, uma pessoa de uma religião. Você pega a premissa, né, que Deus é inquestionável, você não consegue questionar Deus, porque ele não, você não consegue questionar. E aí essa crença inquestionável meio que ajuda a solucionar os outros problemas. Porque você se fortalece em algo que não vai te derrubar. Você nunca vai falar que, tipo assim, você nunca vai ouvir alguém falar que Deus não fortaleceu alguma coisa para crescer. Então, cara, a pessoa precisa de algo dentro dela que seja inquestionável, que apoie ela a poder sair de todos os outros problemas. Não encoraja. Então, normalmente, buscar uma ajuda religiosa, mentalmente falando, é um apoio inquestionável que vai ajudar você a crescer. Interessante, porque é verdade, né? A pessoa que se liberta de vício, É, só na cara. igreja não É. E aí entra, tipo, não, mas foi Deus que fez isso na minha vida, mas é o apoio, cara. É a tua crença, é a verdade que você pertencimento, né? escreveu Bastante coisa, dentro né? da sua cabeça e que você acredita, e que através daquela verdade as coisas começam a mudar, cara. Mas você podia acreditar também num copo mágico, você podia acreditar num. Cara, você podia acreditar o que você quisesse. Se você tem uma crença que constrói e você acredita nela, ela vai ajudar você a sair daquele buraco. Cara, quantas pessoas falam assim, pô, minha vida tava uma bosta. Eu li esse livro aqui, cara, mudou minha vida. Pô, eu assisti esse filme aqui, mudou minha vida. Pô, eu conheci fulano, mudou minha Tal vida, cara. pessoa, né? É verdade, me aproximei de fulano. Mas se bem que o Tipo, uma ambiente fala, é um insight, é algo que fez a pessoa mudar aquele código de negativo para positivo, que ela se fortaleceu em cima daquilo, cara, e mudou a vida dela. Então, se aproxime de coisas que vão te fortalecer. Essa é a dica. Procure pessoas que estão na mesma situação que você e que estão buscando se fortalecer. Você tem que sair desse buraco. Não importa se está com buraco, com depressão, não importa que tipo de síndrome você tem. Você precisa se fortalecer. se planejar, porque, por exemplo, se o trabalho não está fazendo bem, faça um planejamento para sair dele. Às Buscar algo vezes, melhor. o seu currículo, o seu repertório comportamental é a sua maior, a maior arma que você tem para competir no mercado. Entendeu? Então, assim, por mais que você saia daquele trabalho, você vai encontrar outra sua altura. Desde que você saiba procurar pelos meios certos. Baixe no LinkedIn, se exponha em redes sociais, tenha uma boa rede de apoio para te ajudar. Isso aí. Entregue os currículos mesmo de uma forma manual, vai lá entregar, né? Eu não sei como que é na cidade que você está. Mas assim, faça acontecer. Mas se planeje. Planeje como que vai ser se você sair daquele emprego, se você vai ter o recurso de outra maneira. Mas saia, não há dinheiro que valha o seu sono nem a sua saúde. Sim. Não existe. Mas se você tem uma família, né, às vezes tem contas altas, se planeje para sair daquele emprego. E lembre-se, o seu currículo, o seu repertório comportamental
é o seu maior, o seu maior diferencial no mercado de trabalho. Isso ninguém tira de você. Cara, eu faço um paralelo aqui do burnout, por exemplo, com TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Cara, isso aí, o TOC, enquanto uma síndrome, enquanto uma doença ali, instalada em alguém, porque, por que que eu falo instalada? Porque são comportamentos que você acredita demais que vai ter um resultado ruim, então você se coloca na posição de se impor a fazer algo. Então, por exemplo, cara, eu vou lá, eu vou trancar uma porta. Eu preciso rever se eu estou trancando mesmo, senão o bandido vai entrar na minha casa. Pô, eu vou fechar o carro. Não, eu preciso ver 3, 4 vezes se eu realmente tranquei. Você vai reforçando um comportamento, cara, que ele começa a ser obsessivo. Você se força. Você sabe que é idiota o que você está fazendo. Você sabe que, tipo, mas você se põe a fazer. E quando isso tem um fundamento teórico, é pior ainda. Então, por exemplo, quando alguém tem toque de limpeza, cara, todo mundo quer limpeza, todo mundo não quer pegar. Mas isso vai num ponto exorbitantemente alto que qualquer coisinha, cara. E qual que é o pior ainda? Se você tiver um filho, ele vai absorver esse comportamento. E ele vai fazer isso desde criança. Se você desenvolver isso durante a sua vida, cara, imagina uma criança desenvolvendo quando é criança. Nossa senhora, ainda mais que a plasticidade do cérebro dali. Vocês Entende, sabem o cara? que isso quer dizer, né? Entende? Então é disso. Quando a gente adoece, a gente nunca adoece sozinho. A gente adoece, e a gente contamina tudo que está à nossa volta. Tudo. Não importa a doença, a síndrome, não importa o que você desenvolveu. Você adoece tudo que está à tua volta. De uma forma direta ou de uma forma indireta. Você pode nem estar sabendo o que está fazendo de mal para outras pessoas, mas você está fazendo. Cara, é muito complicado. Agora, imagine se você é um professor que está em contato com um monte de criança, um monte de adolescente. Entende, cara? Por isso que você tem que entender qual que é o seu papel, o que que você está fazendo, como que você está. Porque se você trabalha com um público direto assim todo dia, é importante, cara. Sua saúde mental tem que estar lá em cima. Porque senão você não dá conta. Eu vou dar um exemplo. Nós somos uma geração que, quando nós estávamos estudando, provavelmente todos nós já pegou. Pô, o professor faltou hoje. Ou o professor se afastou. Ou o professor fez. A gente foi da geração que o professor praticamente mais se afastava da escola do que ficava na escola. Então, cara, isso mostra o quanto que da nossa geração, assim, isso está ficando cada vez mais evidente. Não é que o burnout atinge, cara, o professor é estresse constante. Porque de um lado vem uma pressão educacional de cumprir prazo e de poder ensinar. Do outro, cara, vem um desequilíbrio social e vem um desequilíbrio totalmente cultural. Você vai lidando com 30 pré-adolescentes, né? Cara, pensa. Pré-adolescente. Nossa, aí tem que Esse é um competir, exemplo. Esse é um exemplo. Agora, aí tem pai, tem que competir atenção com o você não celular, vai lidar com isso. salário baixo, Você, né? Que você não vai lidar com Isso isso um aí dia, cara. Você vai lidar com isso, cara, a maior parte do ano inteiro. O professor sabe que ele não trabalha só quando ele está dando aula. Ele trampa em casa, cara. Ele corrige prova, ele faz trabalho, ele pensa, planeja. Ele tem todo um rolê, cara. Então, eu dei esse exemplo porque na minha cabeça é um dos mais estressantes. Não pelo nível, mas pela continuidade. Não precisa pegar um policial, obviamente, que dependendo da cidade onde ele reside. O índice de crime. Você pegar a nossa cidade, Porto Ferreira, é baixo. Você não vê um policial todo dia dando tiro com bandido, prendendo alguém. Cara, não é todo dia. Agora você pega uma grande São Paulo. Cara, a todo momento o cara tá na corrida para pegar alguém, cara. Então é diferente. E um legista. Pô, um policial, cara, o ato de sacar a arma, o cara tá demonstrando que ele tá preparado para matar alguém, cara. Imagina isso mentalmente. Imagina se o cara é religioso, entende? Se o cara tem um dogma dentro dele, tipo assim, pô, matar é errado. Mas o cara tem que estar preparado para fazer aquilo, entende? De quebrar uma crença dele e poder fazer. O quanto isso é estressante. Você vê, né, cara? Culturalmente, né? A gente vendo aí que hoje tem pessoa que reclama que não tá dando para trabalhar. Tem pessoa que reclama que o patrão, o chefe, o supervisor não dá atenção.
Sendo que faz muito tempo que tem polícia, entendeu? Trabalhando na Grande São Paulo, aí, trabalhando em qualquer lugar, que tipo, viu todo tipo de ocorrência, entendeu? Cara, em relação ao trabalho, Fonseca, eu tenho uma visão assim, cara. Há não muito tempo atrás, a gente tinha períodos muito longos de tecnologia, cara. Então, por exemplo, uma tecnologia para mudar, ou fazia manual, você tinha que ir lá e fazer manual, ou comprar uma máquina para ajudar para fazer. Cara, você tinha tempo de ir lá, cara, treinar um cara e fazer, o cara se tornar um puta de um profissional naquela máquina, e o tempo passar, e esse cara passar o conhecimento para o outro cara, essa máquina persistir, e o negócio vai embora. Então, cara, você tinha tempo de virar para alguém e falar assim, ó, ô, cara, você vai ficar aqui durante X tempo, depois você vai aprender isso aqui, e você vai ficar aqui mais X tempo, e depois você vai chegar aqui e você vai ter um bom salário. Saca? Era trilhado, né? Era trilhado. Por mais que esse bom salário pode ser algo duvidoso do que eu esteja falando, mas, tipo assim, cara, se você se dedicasse mesmo, você ia chegar lá, cara, com certeza. Porque você tá fazendo, você já tá inserido, você já tá ali. E você olhava pro cara que tava lá em cima, pô, o cara ganha bem, e eu vou chegar a ganhar bem. Cara, hoje, a tecnologia muda a cada momento. Não tá dando tempo de você entrar e aprender e ter essa esperança que você vai chegar lá, cara. Pode ser que quando você se preparou, a tecnologia mudou, o cara vendeu aquela máquina e isso já era, cara. Tem dois lados nisso, né? Tem o lado positivo, que é assim, ó, Sim. você vai ficar aqui, a Não, gente não, não vai é uma treinar crítica à você. evolução, tá? Não é uma crítica à evolução. Muito Sim. pelo contrário. Tipo assim, a gente pegou o intermédio dos dois. Por isso que a gente adoece mais, cara. A minha geração, quando eu nasci, não tinha internet. Não tinha celular. Quando você nasceu, já tinha internet. Já tinha Já tinha PC, celular. internet de escada. Você entendeu a diferença, cara? A minha infância foi sem internet e sem celular. O máximo no videogame. Então, Imagina a cara, última geração. imagina você passar mentalmente por isso. Você pegar um avô, cara, que falava assim, pô, você tem que trabalhar duro, É fazer verdade. isso e tal. Cara, os dogmas, os valores eram diferentes. Quando a gente pega a questão das gerações, e dentro desse conceito de gerações, então você tem lá, cara, X, Y, Z, alfa, tal. O que determina uma pessoa são os eventos históricos que ela vivenciou. E qual que é a grande pegada? Ah, cara, eu sou o X por causa disso, eu sou o Y por causa. Ah, eu sou o Baby Burro. Não, É cara. verdade. Quanto mais para trás você foi, fui definido que eu sou o Y. Porque eu vivi situações que estavam dentro daquele comportamento histórico. Não significa que, de fato, eu sou o Y. Eu posso avançar, cara. Porque eu vivi outras coisas, então eu estou acompanhando as novas gerações. Isso não é uma premissa, mas significa que eu posso estar mais desenvolvido. Em contrapartida, uma pessoa que é alfa, ela não vai conseguir ser Y, porque ela não vivenciou uma vida sem internet, ela não vivenciou uma vida com um momento histórico específico. Ela não vai conseguir entender o que eu vivenciei lá atrás. Mas eu vou conseguir entender o que ela vivenciou porque eu estou inserido na sociedade. Eu estou inserido dentro daquele contexto onde tudo aquilo está acontecendo. É óbvio que eu tenho que ser uma pessoa de mente aberta, buscando desenvolvimento, crescendo e estando atualizado. Se eu for uma pessoa que só quer vir para fazer o churrasco no final de semana, você não vai conseguir. Não tenho que procurar, né? Sim, mas se você for uma pessoa que está crescendo, está na pegada, que está na busca de algo na sua vida, você vai conseguir se atualizar. Então é disso, cara. E com vantagem, porque você conseguiu entender o que você viveu lá atrás. Sim. Você traz uma carga histórica de aprendizado que constrói. E isso ajuda muito na prevenção disso aqui, do burnout. Por isso que eu cheguei nesse ponto. Você entender sobre a sua história, você entender sobre o comportamento, você entender sobre a mentalidade que está por trás daquilo que você está inserido, vai ajudar você a poder se conhecer e a prevenir os sintomas do burnout. Um esgotamento, um estresse, algo que incomoda muito, que é sentimento, algo que você não entende. A própria síndrome do impostor, né? Sim, a você olhar para uma situação e falar que você não é capaz de fazer. É muito mais fácil você olhar e falar assim, eu não consigo fazer isso.
do que você virar e falar assim, ó, o que que eu preciso fazer, o que eu preciso adquirir para eu poder superar isso. Então, galera, para a gente finalizar, considerações finais. E a Brisão, Bom, vamos lá. quais são as suas lições práticas, pessoal? Eu vou bater na tecla do Rafa, prevenção, tanto para as pessoas que são donos de empresa, quanto para as pessoas que são trabalhadores, né? Tanto para as pessoas que são superior hierárquico de outras pessoas. Criem dentro dessas empresas uma forma de educar essas pessoas para elas entenderem o que seria o burnout, o que seria o assédio moral, o que seria o assédio sexual, porque eles são todos interligados, né? Então, melhor do que você ter que remediar um problema é você cortar ele da raiz. Então, ataca o problema, ataca o assédio moral, ataca o assédio sexual, para você evitar o burnout. Procure ajuda psicológica. Não. Assim, dinheiro com terapia, gente, é investimento. Pense por essa forma. Isso aí. A sua cabeça manda em tudo. Não existe saúde sem uma mente sã, uma mente sóbria. Você quebra, você pode achar que o dinheiro vá conseguir te dar uma segurança, mas se você não tiver uma cabeça boa, foi igual a gente falou lá atrás. Você vai acabar quebrando. E aí você quebra as pessoas que estão ao seu redor. Então, minha consideração final é essa. Cuide-se, não seja ruim na vida de outra pessoa e tome cuidado para você não adoecer e não deixar outra pessoa com o problema de burnout por conta de atitudes que você está tendo no seu trabalho. Cara, eu lembrei agora de uma fala do cara num podcast, eu não vou lembrar o nome dele agora, cara, fugiu. Mas o cara falou assim, pô, mano, o cara que ganha o jogo é o cara que tem paciência. Sim. Esse é o ninja. Ninguém ganha desse cara, cara. Mas porque a resiliência mental dele é tão grande, cara, que ele vence qualquer desafio, Ele mano. sabe o lugar dele. Isso aí. Ele sabe a hora que ele vai brilhar. E ele espera. Mas não é esperar de ficar sentado. É um esperar construtivo. Ele está fazendo o jogo dele, né? É isso aí. E é em cima disso que eu gostaria de passar uma lição prática aqui, é mais uma provocação filosófica, né? Que muito das vezes a gente entra em um estado catatônico, né? A gente se deprecia, a gente fica desanimado, porque a gente segue não o que a gente conhece, né? Mas a gente segue o barulho, igual eu estava falando antes, né? Qual que é o barulho mais alto que tem hoje? Que a gente precisa ter pressa, a gente precisa trabalhar, a gente precisa ser igual o fulano que está na internet, entendeu? Que tá igual o fulano que ganhou milhões fazendo maracutaia, entendeu? É o seguinte, ninguém precisa, você principalmente não precisa ir no barulho dos outros, entendeu? Dentro de casa, dentro da empresa, na sociedade. Você tem que seguir aquilo que faz sentido para você. É desse jeito que você vai ter menos problema porque você sabe que você não controla tudo, mas você controla a sua reação. E é em cima disso também que você vai saber onde você vai chegar, entendeu? Por conta do quê? Do propósito, do que você escolheu que faz sentido. Cara, você falando isso aí, eu até quero fazer um paralelo, né, cara? Levando a estatística em consideração, cara, contra fatos, não há argumentos. Fato não Contra acontece. estatística e ciência, não há como você justificar, né, cara? Levando isso, cara, é muito provável que metade da população brasileira esteja imerso em algum problema desse sentido. Entende, cara? De você olhar e acreditar no Duende Verde. Acreditar no Papai Noel, acreditar no rolê. Então, cara, é muito importante a gente se solidificar. Aí fica a minha lição prática, né? Fazer o que o Fonseca está falando, mas não fazer porque você acha. Fazer estudando. Fazer pegando referência. E não é artigo do BOL, não é artigo do jornalzinho fulano. É artigo científico, cara. Quem É foi de atrás. fato de quem constrói ciência. Não de quem só fala da ciência. Quem constrói. Para você ter dados concretos para poder tomar uma decisão. Para você poder falar assim, pô, eu vou defender isso aqui porque isso aqui é importante. Isso aqui faz diferença não só na minha vida, como na vida das outras pessoas. De fato, você se impor. Você não chega lá e ser um Zé Mané e falar assim, o fulano falou que vai fazer isso e eu acredito no cara porque o cara falou que vai fazer. Senão, o cara promete uma carne aí e aí você acaba comendo frango. Então é disso, cara. Ter consciência.
é você entender qual que é o seu posicionamento. Para depois você chegar lá na frente e não se arrepender. Não estou falando que você não vai errar. Errar faz parte do processo. Mas desde que você esteja no estudo para saber o que é melhor, não o que é pior. Saber como melhorar, né? Isso aí. Você só vai errar quando você para. E a gente não erra quando a gente não faz nada. Isso aí. E não é sobre isso que a gente está falando. É isso aí. E esse é mais um episódio. Fechou? Valeu, Rafa. Luiz. Valeu, Luiz. Valeu, Rafa. Valeu, Valeu, pessoal. Luiz. É isso aí, pessoal. Curte, compartilha Se inscreva. e nos escute nas outras redes sociais. Isso aí, até mais. Até Falou. mais, gente.